repetindo, então, quero dizer que a partir de agora a aula está sendo gravada e nós vamos, então, desenvolver o conteúdo relativo a propaganda. Semana passada, na nossa última aula, nós estudamos que é possível fazer promoção de várias formas. Você pode fazer promoção através da propaganda, pode ser feita promoção através de força de vendas, relações públicas, liquidação, promoção, marketing direto de banco de dados, patrocínio e merchandising. São algumas maneiras de se fazer promoção. Hoje, nós vamos começar a estudar propaganda. Sobre propaganda, nós teremos 2 aulas, né? A aula de hoje e mais 1 hora da aula da semana que vem será sobre propaganda, que são 2 horas sobre propaganda. Então, eu vou falar a primeira hora hoje e a segunda hora na semana que vem. Agora, o que vem a ser propaganda, né? Qual é o conceito de propaganda? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre propaganda. Afinal de contas, propaganda é algo muito comum na sociedade em que a gente vive, né? Nós, todos os dias, recebemos uma enxurrada de propaganda, né? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a todo momento você recebe, você é bombardeado com propagandas. Mas o que é uma propaganda? Quais são as classificações de propaganda? Quais são os tipos de propaganda? E, principalmente, quais são as técnicas de propaganda? É isso que nós vamos ver hoje. Então, olha só o conceito. Propaganda é uma forma de comunicação impessoal, unilateral, paga e assumida pelo anunciante. Então, vamos lá. Propaganda é uma forma de comunicação. Afinal de contas, nós estamos estudando promoção, e promoção é toda forma de comunicação. Logo, propaganda, que faz parte da promoção, também é uma comunicação. Só que não é uma comunicação qualquer, é uma comunicação impessoal. Nós já estudamos comunicação impessoal, quando eu falei sobre os canais de comunicação, lembram disso, né? Canal de comunicação pode ser pessoal ou impessoal. Canal de comunicação pessoal é aquele que não é possível identificar os interlocutores, né? Que não é possível, principalmente, identificar as pessoas que estão recebendo essa informação. Então, propaganda é um tipo de comunicação, mas é impessoal. É unilateral, porque é sempre do anunciante para o mercado consumidor, né? Não há comunicação do mercado consumidor para o anunciante através da propaganda. Pode ser que haja comunicação através de outro meio, de outro canal, de outra forma, mas propaganda não, é sempre do anunciante para com o mercado consumidor. É um modo específico de apresentar um produto, serviço, marca ou empresa. Quem está anotando aí, destaque isso, né? É um modo específico de apresentar o quê? Produto, serviço, marca ou empresa, que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Então, a propaganda, assim como a promoção, já que a propaganda faz parte da promoção, visa influenciar a audiência, né? Visa influenciar os consumidores para que eles possam comprar com a pessoa, com a empresa que está anunciando. Principal função da propaganda: promover a imagem da empresa, produto ou serviço, influenciando na decisão de compra. Então, ninguém faz propaganda por fazer. Faz propaganda para que possa influenciar a decisão da sua audiência, para que possa influenciar a decisão de compra dos seus consumidores, daqueles que estão enxergando, que estão vendo a propaganda. E existe uma diferença entre propaganda e publicidade. Com certeza vocês já ouviram falar nisso, né? Tanto de propaganda quanto de publicidade. Mas propaganda e publicidade não são sinônimos. Embora um não viva sem o outro. É como se fosse aí um arroz com feijão, né? Romeu e Julieta, né? Não vive sem o outro, né? Um é complemento do outro. Mas não são sinônimos. Propaganda é uma coisa, publicidade é outra. Propaganda está relacionado ao conteúdo da mensagem,
aquilo que será dito, aquilo que será falado, o que você quer, qual a informação que você quer transmitir para os seus clientes. Isso é propaganda. Então, propaganda é o conteúdo, propaganda é mensagem, é aquilo que você quer falar para os seus clientes, o que você quer dizer para eles. Já a publicidade é o veículo, é a exibidora, é o canal ou meio, é onde você vai exibir a sua mensagem. Por exemplo, se a pessoa faz um anúncio no jornal, o jornal é publicidade. O anúncio que a pessoa colocou é propaganda. Se a pessoa faz um anúncio na televisão, comercial de televisão, o conteúdo do comercial da televisão é propaganda. A televisão é publicidade. O outdoor é publicidade. O anúncio que você coloca no outdoor é propaganda. Exemplo, internet. Internet é publicidade. Os anúncios que você faz na internet são propaganda. Então, propaganda é o conteúdo. Propaganda é o conteúdo. Publicidade é o veículo, é a exibidora, é o canal ou meio, é onde esse anúncio vai ser exibido. E eu também preciso estabelecer a diferença entre os tipos de propaganda. Então, eu já sei a diferença que tem de propaganda para publicidade. Um não vive sem o outro. Não adianta você fazer um anúncio e não exibir em lugar nenhum. E para você exibir alguma coisa, tem que ter um anúncio. Então, um não vive sem o outro. Né? É um casal, um não vive sem o outro. Na verdade, um é complemento do outro. Eles não se excluem, mas se completam. E dentro da propaganda existem diferentes tipos de propaganda. Existe a chamada propaganda institucional e a propaganda promocional. Propaganda institucional é aquela propaganda que fala sobre a marca ou a empresa. E propaganda promocional é aquela que fala sobre o produto ou serviço. Então, são coisas diferentes. Se você ver, eu vou até colocar um exemplo aqui. Por exemplo, esse anúncio aqui é da Nestlé. É uma propaganda institucional. Por quê? Porque está falando sobre uma marca, que é a marca da Nestlé, que todo mundo conhece. Mas a Nestlé tem vários produtos, como, por exemplo, picolés e sorvete da Nestlé. Essa propaganda que vocês estão vendo agora é uma propaganda promocional. Por quê? Porque aqui não está falando sobre a marca só, está falando sobre os produtos. Então aqui tem sobre Molico, Charge, Nestlé Clássico, Alpino, La Fruta, Moça, Molico mais uma vez, mais aqui o picolé Diplomata. E ainda tem aí um composto promocional. Na compra de um desses produtos, mais um centavo ganha um Diplomata. Então, isso aqui, que vocês estão vendo agora, dos sorvetes Nestlé, esse aqui é uma propaganda promocional, que fala sobre os sorvetes da Nestlé. Eu poderia ter uma propaganda falando sobre chocolates da Nestlé, sobre bebidas da Nestlé, mas esse aqui fala sobre sorvetes da Nestlé. Então, é uma propaganda promocional. Esse que eu já passei não fala sobre nenhum produto da Nestlé. Fala só sobre a Nestlé. Então, aqui nesse que eu estou exibindo agora para vocês, nós estamos diante de uma propaganda institucional. Aqui não fala sobre produto nenhum. Nestlé aqui inclui, né? Sorvete, picolé, bebidas, chocolate e uma série de iogurtes, né? Uma série de produtos da Nestlé. Mas aqui, nessa propaganda, nós temos uma propaganda institucional. A propaganda institucional é aquela que visa falar sobre uma marca. Não fala sobre produto, não fala sobre serviço. Fala sobre uma marca apenas. Quando falar apenas de uma marca ou de uma empresa, essa propaganda é uma propaganda institucional. Agora, quando fala sobre produtos de uma marca, como é esse caso aqui, nós estamos diante de uma propaganda promocional. Então, há uma diferença de propaganda institucional para propaganda promocional. A propaganda institucional visa fazer com que o público conheça uma determinada marca. Propaganda promocional
visa fazer com que os clientes consumam os produtos dessa marca. Quer ver só outro exemplo? Deixa aqui na internet, eu vou botar aqui, ó, propaganda Seara. Por exemplo, essa aqui, ó, é uma propaganda institucional. Fala sobre a marca Seara. Não está falando sobre nenhum produto Seara aqui. Mas se eu for procurar, aqui, por exemplo, da Fátima Bernardes, ó, nós estamos diante de uma propaganda que essa aqui já é uma propaganda promocional, que fala sobre produtos da Seara. Ó, propaganda promocional. Ó, é uma propaganda promocional falando sobre a lasanha Seara. Ó, aqui falando sobre as novas embalagens. E esse aqui são propagandas. Ó, fala aqui falando sobre o presunto. Essa aqui são propagandas promocionais. Agora, quando fala só sobre a marca, aqui outro exemplo de propaganda promocional. Aqui está falando sobre o peru e a ave fia. Isso aqui é uma propaganda promocional. Está falando sobre o produto. Aqui, ó, mais uma falando sobre propaganda promocional, né? Agora, é possível também que tenha apenas uma propaganda aqui, por exemplo. Essa aqui, ó, é uma propaganda institucional, está falando só sobre a marca, né? Aqui a Seara parabenizando todas as mulheres pelo seu dia. Mas é uma propaganda, essa aqui é uma propaganda institucional. As outras que eu mostrei são propagandas promocionais. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Na hora de ver a diferença entre uma propaganda promocional, como essa aqui, que eu exemplifiquei pela Nestlé, mas tinha outras marcas que eu poderia usar, e essa outra aqui é uma propaganda institucional que fala apenas sobre a marca. É importante vocês saberem essa diferença, né? Propaganda institucional de propaganda promocional. E saber a diferença entre propaganda e publicidade, né? Porque no Brasil as pessoas falam muito, né? Pergunta para mim, você está vindo para a faculdade que é propaganda e publicidade, propaganda e publicidade. Aí a pessoa acaba achando que propaganda e publicidade é a mesma coisa. Não é, né? Um é conteúdo, o outro é o veículo, e dentro da propaganda existem diferentes coisas, né? Existe a propaganda institucional e a promocional, de acordo com essas diferenças que eu mostrei para vocês. Bem, vamos ver agora algumas técnicas de propaganda. Se me falha a memória, nós vamos falar sobre 8 técnicas de propaganda. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. 8 técnicas de propaganda que nós vamos estudar. A primeira técnica é utiliza veículos de massa. Olha só, utiliza veículos de massa. O que é um veículo? Eu vou voltar aqui, ó. Publicidade é um veículo, é exibidora. Então, veículo é publicidade. Vamos voltar lá. A primeira técnica é utiliza veículos de massa. Em outras palavras, utiliza publicidade de massa. Essa expressão de massa refere-se à utilização de um veículo publicitário que atinja o maior número possível de pessoas. O objetivo é que o maior número possível de pessoas conheçam você, ou conheçam a sua marca, ou conheçam sua empresa, ou conheçam o seu produto, ou conheçam o seu serviço. Mas o objetivo é fazer com que o maior número de pessoas conheçam você. Para isso, é necessário utilizar veículos de massa. É a primeira. Segunda técnica, seus recursos e métodos se repetem. Está baseado na chamada repetição incansável. Baseia-se no conceito de que uma ideia repetida suficientemente se torna verdade. Então, aqui está relacionada à repetição. Só vai ter sucesso na propaganda se
repetir. Não adianta em nada fazer propaganda uma vez só na vida. Porque se a pessoa fizer propaganda uma vez só na vida, ela vai jogar dinheiro fora. E dificilmente o retorno vem na primeira vez. Só vem depois com o passar do tempo. Por quê? Porque o consumidor ele é desconfiado. É normal, o ser humano é desconfiado, o brasileiro é desconfiado, o consumidor é desconfiado. Então, se ele vê a propaganda uma vez só, ele não vai comprar naquela vez, ele tem que ver aquela propaganda várias e várias vezes, para que ele possa sentir confiança na hora de comprar. Por isso que as propagandas precisam sempre ser feitas de forma repetitiva. Alguns me perguntam, mas vai repetir como? Eu sempre falo, quantas vezes o seu bolso permitir repetir. Se você puder pagar para que a propaganda seja feita todo dia, você faça todo dia. Se não puder todo dia sim, dia não. Se não puder dia sim, dia não, 2 vezes na semana. Se não puder 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Mas repita. Você tem que repetir. E existem alguns meios de fazer propaganda de forma gratuita. Por exemplo, propaganda na internet. Você pode fazer isso de forma gratuita. Você elabora um post legal, né? Faz um vídeo curto falando sobre o seu produto, uma coisa bem trabalhada. Não é fazer um vídeo de qualquer jeito, uma postagem mequetrefe, não, né? Faz um negócio legal, bacana. Nós vamos ver na semana que vem, né? Na próxima aula, como que as cores podem influenciar na hora de você elaborar uma mensagem legal. Você faz uma mensagem legal e você vai distribuir nos grupos de WhatsApp, você vai distribuir nos grupos do Facebook, né, que você faz parte, cria um filme promocional pequenininho, curto, né, coloca lá no canal do YouTube, promove esse vídeo, se engaja nisso, né? São formas gratuitas de você fazer propaganda. Agora, se você tem um pouco mais de dinheiro, você pode anunciar no jornal, né? Você pode fazer um comercial de televisão, vai depender de quanto de dinheiro que a pessoa tem para poder gastar. Né? Até porque publicidade não é coisa barata. Né? Propaganda, comparado com publicidade, propaganda é mais barato, mas um não vive sem o outro. E a publicidade é uma coisa cara. E para você ter um retorno, você precisa ter uma propaganda boa. Não adianta gastar muito dinheiro com publicidade. Vou anunciar na Rede Globo de televisão 9 horas da noite. Um dos horários mais caros que tem, 8, 9 horas da noite. Aí não adianta você fazer isso, anunciar na televisão, na Rede Globo de televisão, e a sua propaganda ser ruim. Comercial ser uma bosta. Não vai trazer resultado. É claro que não vai dar resultado. E não vai dar resultado por quê? Porque a propaganda é ruim. Então não basta você só se preocupar com a publicidade. Tem que se preocupar com a propaganda. Então você precisa utilizar veículos de massa e precisa repetir. Repetir. A repetição é uma das técnicas de propaganda. Terceira técnica de propaganda, chamada utiliza meios convencionais de comunicação. Essa propaganda, essa técnica, também ela é conhecida como humanização da propaganda. Humanizar a propaganda é, na propaganda, você colocar pessoas que falam, agem e se vestem da mesma forma que o seu público. Então, você vai fazer lá um comercial de televisão, você vai colocar tipos de pessoas no seu comercial de televisão que reflitam o seu público. Você vai botar as pessoas vestidas com roupas típicas das pessoas que se vestem o seu público. Você vai colocar uma linguagem típica, comum, das pessoas que compõem o seu público. A pessoa ela só vai comprar, todos os consumidores só compram um produto se ele se sentir representado, se ele se sentir refletido ali. Então, a propaganda precisa refletir o público para que ela a que ela é direcionada. Olha o que eu coloquei aqui, né? O homem do povo, o homem comum, é uma tentativa de convencer a audiência de que as posições do publicitário refletem o senso comum das pessoas.
é utilizada para obter a confiança do público, comunicando-se da maneira comum e agora, observe, e no estilo da audiência. Publicitários usam a linguagem, modos comuns e até mesmo roupas quando em comunicações audiovisuais presenciais, numa busca de identificar seus pontos de vista, olha, na busca de identificar os pontos de vista com aqueles da pessoa média. Então, a intenção é refletir no público a propaganda. A pessoa precisa olhar para a propaganda e se identificar. Por isso que é necessário utilizar meios comuns e convencionais de comunicação, também chamada humanização de propaganda, que é um erro que muita gente comete. Na hora de fazer propaganda, bota só texto. Fazer propaganda só com texto não dá resultado. Você tem que colocar alguém, até essas mesmas que eu coloquei aqui, ó. Tá certo que aqui é uma propaganda institucional, então só fala sobre a marca. Mas aqui deveria ter alguém comendo o sorvete. Não só o sorvete, não só o picolé, mas tinha que ter alguém comendo esse picolé aqui. Você tem que humanizar a propaganda. Aqui, por exemplo, essa aqui não está humanizada. Aquela lá da Seara que eu mostrei antes estava, ela estava mostrando lá as pessoas, está lá Fátima Bernardes, né, e outras pessoas. Essa aqui não tem ninguém. Então é uma falha da propaganda, só fala sobre o produto, mas teria que colocar alguém tomando sorvete aqui, tem que colocar alguém tomando o picolé. Isso é a humanização da propaganda, a utilização de meios convencionais de comunicação. Essa é a terceira técnica de propaganda. Quarta técnica de propaganda. Vou anotando aí. Quarta técnica de propaganda, efeito dominó. Efeito dominó tenta convencer o público a colaborar com uma ação com a qual todos estão colaborando. Está baseado na ideia junte-se a nós, né? Essa técnica reforça o desejo natural das pessoas de estar do lado vitorioso. A propaganda mostra que, se todo mundo está fazendo, você deveria fazer também para se sentir-se realizado. Por exemplo, quando o Facebook mostra que seus amigos curtiram determinado post, você se sente motivado a curtir esse post também. Isso é o chamado efeito Maria vai com as outras, né? Então, o efeito Maria vai com as outras, ou o efeito dominó, consiste na ideia de que, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então, algumas frases são utilizadas como, por exemplo, o carro mais vendido em 2019, o carro com maior satisfação entre os seus clientes. Tudo isso são frases que buscam convencer você que, se você escolher comprar aquele produto, você está fazendo a melhor escolha. Você está fazendo a escolha correta. Porque outras pessoas fizeram e gostaram, e que você deverá fazer e deverá gostar também, né? Então, o efeito Maria vai com as outras, ou o efeito dominó, também é uma técnica de propaganda. Quarta técnica de propaganda, essa interessantíssima, né? Apelo à autoridade. Significa usar o depoimento ou a imagem de uma autoridade, alguém que tenha prestígio social ou posição hierárquica, para validar uma ideia ou argumento. Para a sua marca, por exemplo, você pode apresentar o depoimento de um cliente prestigiado dentro do seu mercado sobre a qualidade do seu produto. Por exemplo, você pode fazer entrevistas de clientes que compraram o seu produto e contrataram o seu serviço. Você faz um pequeno vídeo informando se eles ficaram satisfeitos ou não. Então, esses pequenos filmes, né, esses pequenos vídeos, você vai utilizar como uma técnica de propaganda baseada como uma propaganda baseada na técnica apelo à autoridade, porque o cliente é uma autoridade. Então, se as pessoas usaram aquele produto e gostaram, e elas estão falando isso pode e deve ser utilizado para convencer outras pessoas a comprarem também. Outra técnica muito comum, né, ligada a apelo à autoridade, é você colocar autoridades, né, falando sobre determinado assunto. Por exemplo, né, a Colgate, olha só, a Colgate ela coloca nos seus comerciais dentistas para falar sobre pasta de dente. A marca número 1 em recomendação dos dentistas. Como é que você vai contrariar um negócio desse? Eu não sou dentista,
Vocês também não são. Então tem um dentista aqui falando que a Colgate é a melhor marca. Isso aqui, ó, essa propaganda que vocês estão vendo aí, é uma propaganda que tem uma técnica chamada apelo à autoridade. Quem é uma autoridade melhor do que os dentistas para poderem falar sobre parte de dente? Não é? Então, isso é apelo à autoridade. Eu acho que eu até tenho um vídeo sobre isso. Deixa eu verificar aqui um minutinho. Aqui, ó. Olha só esses dois vídeos aqui que falam sobre apelo à autoridade, que é uma técnica de propaganda. Observe. Um dentista, uma dentista, o recém-formado, o para crianças, aquele que cuida da estética, o ortodontista, o que você tem desde criança, aquele que explica tudo, a saudável e o que não descansa, o que tem vocação, o que é pai e seu filho, um futuro dentista. Um dentista, muitos dentistas. E uma recomendação para a saúde da sua boca. Confie em Colgate, hoje e sempre. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Essa outra aqui também. Ah, meu irmão, o mau hálito tá te atrapalhando. Eu não sei porquê, mas eu acho que essa caixinha vai me ajudar. Só vai disfarçar. Usa o Colgate Total Dose Professional Hálito Saudável. Sua fórmula com a nova tecnologia Neutrodor ajuda a eliminar as bactérias que causam mau hálito em 100% da superfície da sua boca. Olha só, chegou perto, hein? Consegui até o número dela. Aí sim, hein? Colgate Total Dose Professional Hálito Saudável. Proteção para toda a sua boca. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Vocês puderam observar que nesse comercial utilizou a técnica apelo à autoridade. É uma técnica de propaganda. Você pode gravar filmes de clientes falando sobre o seu produto, ou, por exemplo, o que a Colgate fez foi pegar ali dentistas, são dentistas mesmo, vocês podem observar que tem até o CRO deles, né? São dentistas mesmo, falando sobre creme dental. Isso é uma técnica chamada apelo à autoridade. Bem, além do apelo à autoridade, existe uma outra técnica chamada apelo ao medo. Bem, uma sexta técnica é chamada de apelo ao medo. Nós vimos apelo à autoridade, né? Que é o uso de depoimentos de clientes ou até mesmo depoimento de uma autoridade sobre um assunto para poder falar bem do produto. E essa aqui, que nós vamos falar agora, é apelo ao medo, que é justamente o contrário, né? É o uso de depoimentos de pessoas para convencer outros a não utilizar aquele produto, né? Então, é o apelo à autoridade invertido, né? Chamado de apelo ao medo. Essa técnica faz um apelo ao medo das pessoas para convencê-las sobre determinado produto ou hábitos. É o que acontece bastante com as campanhas antitabagistas dirigidas pelo Ministério da Saúde, que tentam dissuadir as pessoas a não consumirem tabaco. Os anúncios mostram imagens de complicações reais de saúde que podem acontecer com os fumantes. Tudo para causar um impacto, para criar o medo e arrependimento nas pessoas para consumir o tabaco. Então, aqui é uma propaganda negativa. É para que não seja utilizado. Hoje, inclusive, é obrigatório, né, que seja feito essas campanhas. Você pode observar que todo maço de cigarro ele tem essas imagens que vocês estão vendo aí, né? Mostra como fica o fígado, o pulmão, mostra como as crianças podem nascer, a pessoa pode perder membros do corpo, né, danificar os dentes, ter câncer, né, ter impotência sexual, faz mal à criança, né, pode necrosar a parte do corpo, né? Então a pessoa que olha isso aí, pelo amor de Deus, né, já está causando um impacto negativo. E isso é uma propaganda? Sim. É uma propaganda de apoio positivo? Não. Aqui não fala sobre nada positivo. É uma técnica de propaganda chamada apelo ao medo. Além dessas imagens que eu estou colocando para vocês, também tem um vídeo. Olha só esse vídeo que fala sobre o comercial antifumo. Esse vídeo também é uma propaganda, né? É um vídeo promocional.
Só que tem por objetivo realizar uma propaganda negativa e não uma propaganda positiva. E aqui utilizou como técnica de propaganda o apelo ao medo. Observe só. Eu não fumo. Eu também não. Eu não. 40.000 pessoas morrem ao ano por doenças do coração e dos vasos sanguíneos, causadas pela fumaça do cigarro de outra pessoa. Nunca nem experimentei. Meu pai fumava. Minha mãe não. Tabagismo, tão letal que mata até quem não fuma. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem. O Chico Anísio era um grande poeta na forma de conduzir a vida. O Chico parou de fumar aos 52 anos, quando ele teve um infarto. Eu penso sempre nos últimos 2 anos da vida dele, que foram extremamente cruéis. E a pior coisa que tem é você ver a pessoa que você ama sofrendo daquele jeito. O cigarro matou um grande pai, um ator, um comediante. O cigarro matou o Azambuja, o Pantaleão, o Painho. Mas o cigarro roubou de mim, principalmente, o grande amor da minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você pode observar que até mesmo a música de fundo do vídeo tem por objetivo dar medo, né? Você vê que até causa aquela tensão, né? Você fica com pena das pessoas. Se duvidar, você chora com elas. Mas esse é o objetivo, né? É uma técnica de propaganda que foi uma propaganda baseada numa técnica chamada apelo ao medo. Nós falamos sobre apelo à autoridade e agora a 6ª técnica, apelo ao medo. Vamos continuar falando sobre as técnicas de propaganda. A 7ª técnica de propaganda é o uso de slogan. Uso de slogan. Os slogans não precisam de significado literal, apenas um forte apelo emocional. O sentimento que criam é mais importante do que o significado racional. Assim, o objetivo é fazer com que a marca ou produto permaneça na mente do consumidor através de uma frase simples, em alguns casos até de uma palavra simples, mas ao mesmo tempo que seja memorável. Quer ver só um exemplo que eu coloco aqui do uso de slogan? Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Quem que não lembra disso, né? Então esse é o slogan da Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Olha só como é que eles fazem até comerciais sobre isso. E olha que o comercial é rapidinho, nem dura muito tempo. Olha o comercial da Doril. Tomou o Doril? A dor sumiu. O que mais que sumiu? A hora extra. O spam no meu e-mail? Meu cheque. Meu. Até a multa sumiu. O cartão de crédito dela sumiu. Dor de cabeça, tomou Doril, a dor... Tomou Doril, a dor sumiu. É tão curto que o vídeo sumiu também, né? Mas a ideia é que as pessoas memorizem isso, né? Essa, então, é a 7ª técnica de propaganda. Vamos ver a última. A última é o uso de jingles. Quem já não ouviu um jingle, né? Jingle é uma mensagem publicitária musicada. Então, podemos dizer que é uma propaganda musicada. Elaborada com um refrão simples, de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade. É uma música feita exclusivamente para um produto ou para uma empresa. Jingle consiste no uso da linguagem musical
para vender um produto ou um serviço, ou simplesmente para apresentar uma determinada marca de forma popular. E o jingle tem uma regra: quanto mais curto, melhor. Quanto mais repetitivo, melhor. E quanto mais ele rimar, melhor. Então, quanto mais curto, menor. Quanto mais repetitivo, menor. E quanto mais rimar, melhor também. Vamos ver alguns exemplos de jingles? Olha o jingle da Danoninho. Isso. Eu tenho certeza que quando terminar a aula de hoje, vocês vão andar pela casa cantarolando um ou outro jingle que eu vou apresentar para vocês, porque é uma coisa que pega. O objetivo do jingle é justamente essa. E não tem só Danoninho, né? Olha só essa aqui do Guaraná, né? Chega a ser uma covardia, mas olha só. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem peruar. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Não fica por aí. Para quem está com fome, essa outra aqui, então, é uma delícia. Eu não vejo a hora de te contar, de ver mais uma vez, saborear. Meia mussarela, meia lítio calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com Guaraná. Olha, eu tô vendo vocês aqui lambendo os lábios, né? Vontade de comer a pizza que deu, né? E a música é aquela música que pega, né? Que vai te envolvendo. E isso é um jingle. E tem uma muito conhecida, né? Que vocês certamente já devem ter ouvido falar. Uma música muito popular, que é esse aqui, ó. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Dolinho, toca na mata, o melhor. Dolinho Guaraná, sabor brasileiro. Dolinho, toca na mata, o melhor. Dolinho Guaraná, sabor brasileiro. Dolinho Guaraná, Dolinho Guaraná. Sou o Dolinho, seu amiguinho. Dolinho, 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 Dolinho. Também é outro exemplo de jingle, né? Então, não se surpreendam se vocês saírem por dentro da casa e cantando essas músicas, é normal. O objetivo do jingle é justamente isso. E vocês puderam ver que são jingles curtos, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 40 segundos, que fica repetindo, né? Repetindo, que tem aquela música, né, que envolvente, que faz com que a pessoa fique cantarolando ela, sem se dar conta, que não fica no seu subconsciente, que você fica cantarolando. É uma maneira de fazer propaganda também, através dos jingles, né? O pessoal fala aquelas músicas chiclete, né, que cola, né? Também tem jingle que chiclete. Na verdade, jingle é chiclete, né? Se você fizer um jingle que não seja chiclete, não é jingle, né? O objetivo é fazer com que aquela musiquinha fique na mente das pessoas, né? Isso é uma forma de fazer propaganda. Claro que não é uma propaganda que se faz de forma... não é uma propaganda que se faz de forma escrita, né? Conforme eu disse aqui sobre o jingle, jingle é uma mensagem publicitária musicada. Então você pode utilizar na internet, você pode utilizar na televisão, no rádio, né?
alguns veículos publicitários, não dá para usar jingle. Você vai usar jingle no jornal? Não dá, né? Você vai usar jingle no panfleto? Também não dá. Você tem que utilizar jingle no canal publicitário, onde você possa utilizar uma música, na internet, rádio, televisão. São ambientes que você pode, com facilidade, utilizar um jingle. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais essa aula. Estou encerrando a gravação agora.